Fala galera, como estão vocês? Então, mais uma semana acabou, até que enfim chegamos na sexta-feira. Sexta-feira é aquele momento que você deixa as coisas de lado, você se prepara para o sábado, para ir na igreja, se encontrar com a galera. Cara, vem na igreja também, você que está assistindo aí em qualquer lugar do mundo, vem na igreja, fala que ó, tem esse cara aqui que ele pegou a lição da escola sabatina, traz a lição em inglês e dá uma discutida, né, em português para a gente ter uma ideia do que está falando ali, dá uma traduzida. A ideia não é traduzir, você pode pegar e entrar aqui no link que eu deixo aqui na descrição. Entra lá, tem a opção em inglês e tem a opção português. Você pode pegar a lição em português e ler ela em português, porque o conteúdo é muito bom mesmo. A minha ideia é pegar o conteúdo em inglês e trazer, esclarecer, ler um pouco para melhorar o meu inglês e para melhorar também o seu inglês, né? Porque ouvindo, quanto mais inglês você ouve, melhor vai ser o inglês que vai sair da sua boca. Bom, essa é a ideia. A gente vai chegar aqui na lição de Covenant at Sinai, né? O Covenant, ele pode ser traduzido como aliança, né? O pessoal fala aliança do Sinai. Eu gosto mais da ideia de contrato, né? Porque tem partes que são de Deus, tem partes que são dele. Se nós seguimos o contrato, nós continuamos na presença de Deus. E mais ou menos essa ideia do covenant, né? Da aliança, né? Do contrato. So, you have seen what I did to Egyptians. Você tem visto o que eu fiz com os egípcios? Você viu? Você lembra do que eu fiz com os egípcios? And how I bore you as eagle wings and brought you to myself, e como eu trouxe vocês nas asas de águia para mim mesmo. Você tem visto isso? Diz aqui, ó. Now, agora, entretanto, therefore, if you will indeed obey my voice and keep my commandment, then you shall be a special treasure to me above all people. Ou seja, se você me obedecer, ouvir a minha voz e seguir os meus mandamentos, são três coisas: obedecer, ouvir minha voz e seguir meus mandamentos. Then you shall be a special treasure. Vocês serão um tesouro especial para mim, maior, acima de todas as pessoas. Sabe a ideia de que, nós somos o povo de Deus? Tem que encher a boca para falar, nós somos o povo de Deus. Por quê? Porque a gente segue essa aliança, porque a gente está debaixo dessa aliança. Deus falou, olha, vamos fazer um acordo? Você me obedece, segue meus mandamentos e vocês serão meu povo especial. Amém. É isso sobre o que a semana fala. Mas olha só que coisa interessante. Diz aqui, ó, and you shall be to me, e vocês serão para mim, you shall be, vocês serão para mim, a kingdom of priestly and holy nation. A kingdom seria um reino, né? Então, um reino de priests, de sacerdotes, and a holy nation, e uma nação santa. Vocês serão um reino de sacerdotes e uma nação santa. E é mais ou menos essa ideia aqui de sábado. A gente só dá essa introdução porque a gente vai ver durante essa semana que os propósitos de Deus é estar junto do ser humano e nos transformar em uma nação santa, especial e separada, sabe? Um povo santo, especial, separado de Deus. Aqui na lição de domingo, a gente vê at Mount Sinai, ou seja, no Monte Sinai. E what did the promise here? A gente não vai ler, mas Êxodo aqui ele traz a ideia da promessa de que Deus estará com a gente. Sabe, Deus ele nos trouxe, ele diz ali no verso que a gente leu, ele diz aqui, ó, If you indeed to me obey my voice, you keep my covenant, I will shout your special treasure to me. Então ele quer que a gente seja um tesouro especial dele. E ele traz essa ideia daqui, ó. I brought you in eagle's wings and brought you to myself. Deus ele pegou e a ideia dele era trazer a gente para estar perto dele. Você vai ver lá Adão e Eva, por que Deus pegava e ia todo dia lá ficar com Adão e Eva? Porque ele queria estar perto do ser humano, queria estar perto da gente. Você vai ver por que Deus pegou e montou depois a tenda, lá o tabernáculo no meio do povo. Because he wants to be close to us. Ele quer estar junto com a gente, perto da gente. Por que ele enviou Jesus? To be close to us. Ok? He is nosso next of kin. Ele é nosso parente mais próximo. Ele é o responsável pela gente, Jesus Cristo. E por quê? Por causa que ele quer estar perto da gente. Esse é o desejo de Deus. E at Mount Sinai, essa que é a promessa dele. Ó, se você seguir, se você ficar perto de mim, cola comigo que vai dar certo. Essa que é a promessa de Deus. Ah, então, God levou os israelitas to the Mount Sinai, where he would soon give them the Ten Commandments. Então ele levou para lá que ele tinha um propósito. Ó, 2 meses depois que eles pegaram o saíram do Egito, levou lá no Monte Sinai e falou: agora vocês vão ficar aqui aprendendo. O que eu quero? Eu quero te ensinar a ser uma grande nação. Quero te ensinar a ser o meu povo particular.
a minha nação. E a lição ela traz aqui essa ideia aqui, ó. Imagine being God's special treasure. What special privileges would you encompass? Tipo, imagine que você é uma pessoa especial, um tesouro especial de Deus. Que privilégios que você teria? You is the son of God. Sabe quando as pessoas falam, I'm a son of God? Tem uma música, The Orphans of God. God does not have orphans. Sabe, Deus não tem órfãos, não deixa órfãos. Deus, ele tem um carinho especial por cada ser humano. Deus é amor, a gente vai ver isso daí quando a gente lê a lei de Deus. A lei de Deus é uma lei de cuidado, é a lei da justiça, é a lei do amor, a lei da liberdade, que nem diz o Tiago. E essa que é a grande ideia. Deus ele quer estar perto da gente e para que nós sejamos as pessoas especiais dele, para que nós sejamos His special treasure. Aqui em Monday, a gente fala sobre preparing for the gift. Quando Deus pegou e deu os mandamentos para ele, não deu de qualquer jeito. Ele deu uma série de coisas que eles tinham que fazer. Olha aqui que eles tinham que fazer, ó. And they be ready for the third day. Então, ó, eu vou te avisar, vai ter uma coisa especial no terceiro dia, então você tem que estar preparado para o terceiro dia. Ó, go to the people and consecrate them today and tomorrow. Então, hoje e amanhã vocês precisam se consagrar. Vocês precisam se consagrar. Tem uma parte que eu gostei bastante, diz aqui, ó, he said to the people, ele, Moses, he said to people, be ready for the third day, ó. Se programe para o terceiro dia, vai ter um negócio especial. Do not go near a woman. Eu sei que é muito gostoso a gente estar com as nossas mulheres, né? É bem desse estar que você está pensando aí, sua mente suja. Mas aqui, ó, esteja preparado, se consagre ao Senhor. Não chegue perto de mulheres. Para quê? Porque vocês precisam se consagrar, porque vai ser uma coisa muito especial nesse dia, que é o dia dos 10 mandamentos. Então, tem um capítulo inteiro, o capítulo 19, que basicamente inteiro, do 9 ao 25, é sobre essa preparação, how they prepare to receive the 10 commitments. Sabe? Como eles se prepararam para receber os 10 mandamentos. E aqui ele vai trazendo essa ideia. Ele traz alguns detalhes interessantes aqui, sobre como é chamado os 10 mandamentos. No Decálogo, em Êxodo, é chamado de the testimony, ou seja, o testemunho. E também é chamado de the words of covenant, né? As palavras do concerto, as palavras da aliança. Tem no livro de Deuteronômio, ele traz escrito the table of covenant, né? A tábua, ou as tábuas, né? As tábuas da aliança, as tábuas do contrato, né? As tábuas da aliança. Later, ou seja, mais tarde, no book de Hebreus é chamado de Ten Commitments. Os 10 mandamentos, é só no livro de Hebreus que a gente vê esse termo, né? Ou as 10 palavras, né? The 10 words. Então são várias maneiras que eles chamam a mesma coisa. Os 10 mandamentos é chamado de maneiras diferentes na Bíblia. E a palavra dele, né, o significado é Assert e Bran, que foram Dadar. São termos em hebraico, eu não tenho a mínima ideia de como que se pronuncia, mas significa word, sentence, matter, thing, speech, story, promise. Sabe? Os 10 mandamentos eles podem ser lidos também com as 10 promessas. Já pensou que legal? As 10 promessas de Deus? There are two versions of the Decalogue. Tem duas versões dos 10 mandamentos do Decálogo. Exodus 20 e Deuteronomy 5, 6 to 21. São esses dois lugares que você vai ler os 10 mandamentos. Tem pequenas diferenças ali, né, por causa do contexto de cada livro. Um livro é mais histórico, o outro livro é mais sobre a lei de Deus, a lei no geral, das 600 e poucas leis do povo judaico. Mas esses 10 mandamentos, eles basicamente são a mesma coisa, porque nós devemos seguir e manter, e é para todo mundo, não é só para a galera daquela época não, tá? So, the next step, Thursday, the gift of the Decalogue. Fala sobre o presente do Decálogo. A gente lê aqui os 10 mandamentos, é muito bom. Aqui eu vou pegar um resuminho dos 10 mandamentos, que the first mandament is honor the receiving God by giving him the first and the highest place in every situation of life. Deus tem que ser a primeira coisa, o primeiro lugar em todo mandamento da sua vida. Que ele fala, não terás outro Deus diante de mim. Eu tenho que ser o primeiro. É só Deus, mais nada. Number 2, honor the privilege God's unique position, not replaced by a idol. Então, assim como Deus está na primeira posição, não mude ele, não troque ele dali por causa de um ídolo. Então, o segundo é não adorar imagens de esculturas, nem não fazer imagem, nem ser prostrado sobre ela. Né? Você não pode nem fazer nem adorar, são duas coisas. Mas a ideia é que o segundo mandamento, ele também fala a respeito de você reverenciar a Deus.
The third commandment, the third commitment is reverence God's name. Nós temos que reverenciar o nome de Deus. A gente não pode tomar o nome de Deus em vão. Pegar, fazer promessas, jogar o nome de Deus na lama. Você representa Deus na terra. As pessoas, quando você fala que é cristão, as pessoas olham para você e sabem que você é uma representação de Deus. Não joga o nome de Deus na lama. Ó, his reputation and character. Você não pode jogar a reputação e o caráter de Deus na lama. Honor the day of rest and worship. Então, honre o dia de descanso e adoração. Deus criou um dia de descanso e adoração, que é o sábado, e esse dia ele tem que ser respeitado. Deus falou, ó, lembra desse dia, descansa desse dia, não deixe os outros trabalhar nesse dia, porque é um dia importante e santo. Respect the parents. Parents em inglês não é parentes, tá? Parents são seus pais. Então, respeite os seus pais, né? A tia pode deixar, mas respeite os pais. Respecting life. O sexto mandamento, que é bem a ideia do não cometer assassinato, não no murder, né? No murdering seria que não cometer assassinato, que diz para respeitar a vida. A ideia desse mandamento é trazer a ideia de que nós devemos respeitar a vida. Respecting the marriage, você tem que respeitar o casamento. Respect people's propriety, você não pode roubar nada de ninguém. Você tem que respeitar, a propriedade é de outra pessoa. E olha que legal, respect the reputation of the others. Então, a reputação dos outros também tem que ser respeitada. Você não pode dar falso testemunho ou fake witness sobre o seu vizinho, your neighbor. E olha só que legal. A respective self to that selfish desires will mar our character. Então, eu gostei muito dessa interpretação. Diz aqui, nós devemos respeitar nós mesmos. Respecting self so that selfish desires. Tem que respeitar a si mesmo dos seus desejos. Cara, a gente tem problema, tem pessoas que são reféns dos seus próprios desejos. Elas não conseguem respeitar os seus próprios desejos. Né? Não conseguem respeitar a si próprios, são reféns de si mesmo. Por isso que a lição traz a ideia de que o 10º mandamento é uma maneira de você respeitar a si mesmo. Como? Não cobiçando as coisas que são dos outros. Aqui indo para a lição de quarta-feira, The Different Functions of God's Law. You know, the God's Law don't will save you. This is a problem, ok? Porque a gente pensa, não, se eu pegar e seguir esse conjunto de regras, eu vou estar salvo. Mas não é por isso que a lei existe. A lei não é para te salvar. E a lição vai trazendo a ideia de que, ó, the God's law is like a fence. Fence é aquele negócio tipo de aquela relva que separa um campo do outro, né? Ou uns cercados que separa um lugar de uma estrada. That creates a large free space for life in wars that belong a specific point in danger, problems, complications, and every dead rate. Ou seja, a lei de Deus é como uma cerca e que cria um espaço enorme, livre. Você é livre para fazer o que você quiser para a vida, um espaço para a vida, e tem algum espaço, belong a specific point, é um pedaço bem específico, que é perigoso, pode ter problemas, pode ter complicações. Então a lei de Deus é essa cerca que te afasta dos problemas. Imagine, por exemplo, meu filho ele tem autismo, ele não pode sair solto por aí, que ele pode, sei lá, ser atropelado, alguma coisa assim. A gente tem que criar uma cerca em volta dele para ele se proteger. Essa que é a ideia da cerca. A cerca não está restringindo a liberdade dele. Não é para isso que serve. Na verdade, Tiago fala até que a lei de Deus é a lei da liberdade. É uma lei que deixa livre você e tenta te afastar dos perigos. Essa que é a ideia, esse que é o propósito da lei. E aqui ele também traz a ideia de que the law is also sim point. É um ponto que aponta to point to Jesus. Who forgive his sin character in our life. Então, que nos perdoa nossos pecados e muda as nossas vidas. É Ele, é Deus que faz isso. Então, a lei ela aponta para Ele, que é Ele que pode fazer essas coisas. Que mais? A gente já falou desse James aqui, Tiago 1:23, que fala que a lei não pode nos salvar. Ok? Thursday, the law God's promises for us. Então, como eu falei, uma das maneiras daquela palavra damn, eu acho que é damn, da bar aqui, ó, da bar. Um jeito de interpretar essa palavra é com a ideia de promessa. Então,
Os 10 mandamentos eles podem ser entendidos também como 10 promessas de Deus. Lembra que é um contrato e é um contrato condicional? Se você seguir os meus mandamentos, você vai ter isso. E essa que é a ideia de Deus. Se você permanecer dentro da cerca, você vai ter vida em abundância, você vai ter comida em abundância, você vai ser sábio, cara, vai ser muito top a sua vida se você permanecer. E se você sair? Se você sair, pode ser que você se dê em problemas. Então fica aqui. Essa que é a ideia dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é um presente que Deus deu pra gente para nos afastar de coisas ruins, coisas que estão fora. Essa que é a grande ideia, são as promessas de Deus. Ah, e Romanos, aqui, Romanos 10:4, que é o finalzinho da lição, ele traz a ideia de como que a gente pode entender the end. E diz aqui, ó, for Christ, né, por Jesus, in the end of the law for righteousness to everyone who believe. Então, por Cristo, o fim da lei, de terminar a lei, não de terminar, mas de dar o sentido, o propósito da lei, o propósito de lei é justificar todas as pessoas que acreditam em Jesus Cristo. Essa que é a parte melhor. A lei ela aponta para Jesus. Sem a lei, a gente não tem Jesus. Sem a lei, Jesus. Sabe, para que a gente precisa de Jesus? Se não tem a lei. A lei mostra que nós dependemos dele, que nós dependemos da graça dele, que nós dependemos da salvação dele, que ele nos traz. Ele é o foco, ele é o foco, ele é o ponto. E quando nós estudamos a lei, nós percebemos que nós não somos nada, mas ele é tudo. E nós temos o ponto que nós precisamos. É, a lição ela traz esse ponto, ela dá essa orientação, ele mostra a Cristo Jesus. Essa é a lição, né, que nós estudamos essa semana. Semana que vem a gente vai estudar um pouco mais do que acontece em Êxodo, quais são os próximos passos. E eu acredito que você está assim, quero saber o que vai acontecer na próxima lição. Então, espero aí, semana que vem. Bye, bye. Joy. Joy and a joy at the mountain, like joy on the mountain, like joy on the mountain, in my joy, and like joy on the mountain, and like joy on the mountain, and like joy, mountain, we must joy.